Olá pessoal, boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Júnior, tá? É muito bom revê-los depois de basicamente 2 meses sem a gente poder se ver, né? Se falar, se comunicar, mesmo que seja através dessa videoaula ou desse vídeo, mas é bom poder estar me comunicando e enviando essas informações para vocês, tá pessoal? Então nós vamos iniciar agora o nosso conteúdo de química da segunda avaliação. A gente pode não estar presencialmente na escola, mas durante esse mês de junho ou até o finalzinho do mês de junho, até nós retornarmos às nossas aulas presenciais, a gente vai estar se comunicando por aqui, tá bom? Através dessas videoaulas, onde eu vou estar repassando alguns tópicos e assuntos para vocês e também dar continuidade à nossa segunda avaliação. Bem, pessoal, a gente terminou a primeira avaliação falando, estudando sobre processo de separação de misturas. Eu me lembro que a nossa última aula nós falamos sobre alguns processos de separação de misturas heterogêneas e, claro, homogêneas. E esse é um dos tópicos que nós precisamos estudar, precisamos revisar, precisamos entender, que vai ser o nosso arcabouço e a base para nós estudarmos os futuros tópicos de química, tá bom? Então, vamos rever alguns processos de separação de misturas neste prezado momento e também vamos ver novas técnicas de separação e processos também que são colocados dentro desse tópico de química, tá bom? Bem, pessoal, primeiro processo de separação de misturas que nós estamos vendo é o processo de catação. Bora lembrar, nós vimos isso na última aula, mas precisamos lembrar das características de cada processo de separação de misturas. Primeiramente, catação é um processo de separação voltado para misturas heterogêneas. Lembram que é uma mistura heterogênea? Mistura heterogênea é quando você consegue disseminar ou distinguir os componentes dessa mistura, né? Você não tem uma mistura totalmente única, de uma única fase. Você tem mistura de duas ou mais fases distintas que você consegue visualizar e descrever que fase significa essa mistura. Então a catação é um processo de separação de misturas do tipo heterogênea, tá? Tem como característica somente utilizada para misturas sólidas. E a sua principal característica é que qualquer pessoa pode realizar o processo de catação, contanto que, além da mistura ser sólida, ou ser 100% sólida, está presente nessa fase, este tipo de mistura tem que ser macroscópica, ou seja, todos os componentes dessa mistura devem ser visualizados, podem ser manipulados por qualquer tipo de pessoa. Por isso que os componentes e os fragmentos dessa mistura têm que ser macroscópicos, tá ok? Próximo processo de separação de misturas, peneiração ou tamização. Também é um outro processo de separação de misturas do tipo heterogênea, tá? Todas as misturas e substâncias nessa mistura para este processo também tem que estar no estado sólido, é importante que esteja no estado sólido, só que, diferente da catação, aqui a pessoa ou o ser humano não consegue fazer o processo de separação manual. Ele precisa de um aparato ou um aparelho para separar os fragmentos que possuem tamanhos e até densidades diferentes. Tá ok? Esses fragmentos, além de ter tamanhos diferentes, também devem ter diâmetros diferentes, ou seja, fragmentos ou substâncias com um diâmetro menor ficam aparadas pela digamos, a peneira, né? Ou o maquinário tecnológico, e outras substâncias e moléculas e compartimentos também conseguem passar porque tem o seu diâmetro e o seu componente melhor, tá bom? Próximo processo de separação de misturas, aqui a levigação. Muito cuidado para não confundir levigação com peneiramento. Por quê? Levigação, processo de separação de substâncias 100% sólidas.
Utiliza-se também de um aparato tecnológico para fazer o processo da separação das misturas ou das substâncias, tá ok? Só que aqui na navegação você vai ter substâncias com moléculas ou substâncias com moléculas não só de diâmetros diferentes, mas de densidades diferentes, tá? E o levigador, que é basicamente este aparelho que vocês estão vendo na figura, ele serve para, junto com a movimentação da água, que é o processo basicamente de levigação, separar as partículas menos densas das mais densas, tá bom? Próximo processo de separação de misturas, também processo de separação somente de substâncias sólidas, tá? Só que aqui nesse caso da flotação, o que acontece? Você não tem um aparato específico ou um aparelho específico para realizar o processo de separação, tá? E para que você consiga separar esses dois componentes dessa mistura, você precisa ter componentes que possuem unicamente densidades diferentes. Tá? A substância ou componente mais denso ele consegue ficar na parte de baixo e a substância ou componente menos denso consegue ficar na parte de cima. Agora é claro, para que a flotação possa ocorrer, já que você não vai ter nenhum aparato ou aparelho tecnológico para se fazer o processo de separação, você precisa da ajuda de algum líquido que possua uma densidade neutra. Como assim, professor? Lembra, você tem dois componentes sólidos aí, um mais denso e um menos denso. Para que ambos sejam separados, este líquido que você vai adicionar na mistura precisa ter densidade maior maior do que o componente menos denso e menor do que o componente mais denso. Ou seja, sua densidade deve estar entre o meio das outras densidades dos componentes e substâncias sólidas dessa mistura. Tudo bem? Agora lembrando, pessoal, não vão se esquecer e não vão cair no erro conceitual, tá? Tanto no caso da flotação quanto no caso da levigação, é somente para misturas 100% sólidas. A água só é usada, ou melhor, o líquido, qualquer líquido só é usado como processo para facilitar a separação, tá bom? Próximo, também um processo de separação de misturas, onde você só vai ter misturas sólidas com diâmetros diferentes, com densidades diferentes, com componentes totalmente diferentes e tamanhos diferentes. Só que aqui o aparelho que vai ser utilizado, ou melhor, o processo que vai ser utilizado para separar esses componentes é basicamente a utilização do vento, tá? Do ar mecânico. Como assim, professor? Simples. Com o aparato que você usa para servir de base para a mistura sólida, a própria ação do vento vai separar os componentes mais pesados dos menos pesados. Entre outras palavras, a própria ação do vento vai separar os componentes mais densos dos menos densos. Tá bom? Próximo processo de separação de misturas, também heterogêneas, também 100% sólidas. Essa, comparada com as outras que nós acabamos de ver, ela tem um processo um pouquinho mais complexo, porque é a dissolução fracionada. Mas como assim? Olha o nome dissolução. A palavra dissolução já requer o quê? Que vai mostrar, vai dizer para você que você vai precisar dissolver um desses componentes para obter o outro. Então, como é que acontece na dissolução fracionada? Você tem dois componentes sólidos, tá? Com densidades diferentes, mas também processos de dissolução diferentes. Aí atenção, você quer separar esses dois sólidos que estão misturados. Você adiciona água, por exemplo, ou qualquer outro tipo de líquido ou solvente químico. Este líquido que você adicionar junto com a mistura, ele vai conseguir diluir ou dissolver um dos componentes sólidos e o outro que não é dissolvido fica decantado ou fica no fundo do recipiente, tá?
Quando você retira o líquido, ok, com um dos componentes dissolvido, você já tem o outro componente sólido já separado. Aí digamos que você quer obter o outro componente sólido que foi dissolvido. E aí o que é que você faz? Já que você jogou água, ele ficou totalmente diluído na água. Através de outros processos, como por exemplo a peneiração e a evaporação do líquido, lá que estava com o componente sólido dissolvido, você vai conseguir obtê-lo na forma sólida de volta, tá? Então assim, é basicamente uns dois processos simultâneos que você faz para obter a separação desses sólidos. Primeiro, dissolve um dos componentes para obter o outro e depois tenta evaporar e filtrar a água líquida para poder separar o sólido que foi dissolvido nesse líquido, tá bom? Então, por isso que a dissolução fracionada é um dos processos, na verdade, de separação de misturas um pouco mais complexa do que as anteriores que nós acabamos de ver, tá? Próximo processo, também muito simples que todo mundo conhece, a filtração, tá ok? Nesse caso, a filtração, mesmo sendo o processo de separação de misturas simples, vocês têm que ter em mente suas características que se diferenciam dos outros processos de separação, tá? Como assim, professor? Simples. Aqui você não vai ter somente uma mistura sólida, 100% sólida. Todos os componentes não vão estar no estado sólido. Você vai ter uma mistura onde um dos componentes está no estado sólido, o outro componente está no estado líquido. E como é que você vai poder separar esses componentes sólido com líquido? Filtrando eles, tá? Aí você vai ter que também utilizar um anteparo tecnológico, que nada mais é que um filtro. Pode ser qualquer tipo de filtro, dependendo do tipo de mistura líquida e sólida que você tiver, tá? Porque para cada mistura líquida e sólida que você tiver, você vai ter que usar um filtro diferenciado, tá? Para você obter. O filtro serve para impedir com que as partículas sólidas passem junto com as partículas líquidas. Então, de um lado do filtro você tem a parte sólida retida, do outro lado do filtro você tem a parte líquida obtida. E por último, tá ok? Para a gente finalizar essa nossa pequena aula de processos de separação de misturas heterogêneas, nós temos a decantação. Também a decantação, junto com a filtração, ela é um processo de separação de misturas voltado unicamente para misturas, onde você vai ter componentes sólidos e líquidos, tá? Só que com uma diferença. O componente sólido para ser decantado ou para passar pelo processo de decantação tem que ter uma densidade, volume e tamanho maior do que o componente sólido que passou pela filtração, tá? Já começa por aí. E segundo, na decantação, esse componente sólido tem que ter uma densidade maior do que o líquido que está misturado com ele. Porque na decantação você não vai precisar de nenhum aparato tecnológico. Basta você fazer com que a mistura, a parte sólida que está junto com a parte líquida, sofra um processo de decantação onde sua densidade, auxiliada pelo processo de gravidade, vai se depositar na parte funda do recipiente, deixando a parte líquida, que é menos densa do que a parte sólida, sobre o recipiente, tá? Quando toda a parte sólida consegue se depositar no fundo ou descer para o fundo do recipiente e a parte líquida fica acima porque é menos densa, você aí tem um processo simples de decantação. A decantação é um dos processos de separação de misturas mais simples que ocorrem na natureza, tá? Em qualquer ambiente que você tem misturas líquidas e sólidas, ela já acontece de forma simplificada. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, nós vimos aí alguns processos de separação de misturas, até agora heterogêneas. Alguns nós revimos, uns dois novos nós implementamos e estudamos agora, tá ok?
Na próxima aula nós veremos as demais, mais dois processos de separação de misturas heterogêneas e uma das partes mais importantes que eu considero, que é um pouco mais elaborada, que é o processo de separação de misturas homogêneas, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima semana.